Saulo Ribeiro, você tem os seus textos lidos no blog, você está para lançar 2 livros ao mesmo tempo, praticamente. Está com 2 peças em cartaz ao mesmo tempo, que é Carta de um Pirata e Crônica da Razão Cômica, do grupo Vira-Lata, aqui em Vitória. Está com roteiro escrito para ir para o cinema. E está com um blog muito vivo, né? Achei engraçado. Peruás Caramurus também. E está com outra peça também, que é? Peruás Caramurus. Peruás Caramurus. Teatro de Rua, que a sua mulher, Nieve Matos, vai dirigir. Tá muito legal. Está com uma estrada longa aí, né? Esse ano. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu entrei no seu blog, semana passada, estava escrito assim: vendo este blog. É uma brincadeira, certamente, que você fez. Passou uma semana, as pessoas responderam, você está vendendo. Aí você simplesmente postou na semana seguinte: blog vendido. O que é isso? Fase, né? Eu comecei aquele blog, o do Bandit, de forma anônima, como eu tinha dito, né? Em 2006, eu acho, né? E foi uma coisa muito... foi um amigo meu, inclusive, que me recomendou o blog como terapia. Ele disse o seguinte: pô, você é tão mal-humorado às vezes, tão sarcástico, tão irônico, por que você não monta um blog para botar isso em vez de ficar mexendo o saco dos outros? Não, eu peguei e falei bem assim: porra, é uma ideia. Eu incorporo as coisas da internet de acordo com a minha necessidade, né? E daí eu falei: como é que monta um blog? Ele falou assim: você monta um blog. Aí fico com isso na cabeça e montei um blog. Tipo, cheguei lá, vi como é que montava e tal. Aí joguei o primeiro texto, joguei o segundo, o terceiro, o quarto. Comecei a gostar daquilo. E mais gente começou a gostar daquilo também. Logo começou a ser descoberto o blog, começou a aparecer texto dele em outros blogs. Começaram a mandar e-mail. Qual é esse blog? Está no ar ainda? Tá no ar ainda, o deitandocabelo.blogspot.com. Então, Duda Bandit é o nome do blog, né? E daí logo começou a receber e-mail pedindo texto dele para algumas revistas fora do Espírito Santo. E dentro disso, você está falando, aconteceu um fato muito interessante, que você foi plagiado. Não, fui plagiado, mas isso já foi bem recente, né? Essa história é fantástica. Pois é, mas aí, de vez em quando eu costumo jogar o blog no Copscape para saber se alguém está reproduzindo os textos. Geralmente não tem alguém reproduzindo textos, mas sempre citando a fonte. Sempre citando a fonte. Mas aí respondendo a pergunta: por que eu vendi o blog? Eu vendi o blog para mim mesmo, né? Mas por que eu vendi o blog? Porque de repente chegou um momento que eu tinha tanto texto, né? Eu cheguei a ter textos lá que com pouco gente já acompanhando, ter postagens, tipo, eu comecei a botar uma novela no ar, e as pessoas acompanhavam, cobrando qual o próximo capítulo, né? Teve texto que chegou a ter 48 comentários, 49 comentários, pedindo o próximo capítulo. E sem divulgação, né? Sem divulgação. Isso é importante, porque você não às vezes a divulgação, às vezes a divulgação dele vinha, tipo, numa genuína literatura, que eu vinha reproduzindo texto, no blog do Chico Sá, alguém reproduzia, o Mário Bortolotto reproduzia alguma coisa, né? Enfim, aí começou a bombar mais ou menos alguma coisa, bombou nesse sentido, né? Aí chegou a um ponto que, tipo, já me cobrava um texto por semana, não tinha mais gás para botar um texto por semana no blog, né? Então eu comecei a deixar ele um pouquinho de lado, fui parando aos poucos, né? Eu senti que minha literatura mudou um pouquinho a nuance com o tempo, porque é isso que você faz isso, você vai mudando um pouquinho, né? Aí eu senti: acho que esgotou isso daqui, acho que acabou. Aí eu extraí alguns textos desse blog, modifiquei alguma coisinha, fiz um livro chamado Partidas em uma Novela Escorada, né? Registrei as até que mas não publiquei ainda, e tirei esses textos do blog, que entrariam para esse livro. Ficaram alguns textos lá que eu não mexi ainda, mas está protegido também, né? E abri um novo blog, que é o Classificados da Ilha, que é basicamente sobre teatro, embora eu jogue uma literaturazinha ocasional lá, né? O plágio, conte do plágio. Aí, beleza. Daí, há uns 30 dias atrás, eu fui no Copscape, aí eu achei um blog em que tinha vários textos meus. Eu entrei nesse blog, eram todos os meus textos reproduzidos lá. Integralmente. Não tinha umas mudanças? Não, às vezes ele mudava uma vírgula, um ponto, acrescentava o ele fez uma revisão, né, lógico. E postados pelo Josiclé Underwood. Qual é o nome dele? Josiclé Underwood, parece personagem meu, mas não é. Josiclé Underwood.
E embaixo ele colocava até, na próxima semana, mais um capítulo da minha novela sarcástica. Mudou até o título da minha novela, né? E aí eu peguei, joguei tudo via Google, né? Achei o cara, descobri onde que ele vivia, descobri o Orkut dele, tudo. Eu mandei um recado pra ele tirar minhas coisas do blog dele, senão eu ia tomar as providências legais. Aí ele tirou, mas aí eu ainda fiz um texto ainda para tentar explicar por que eu tinha sido plagiado, logo eu. Né? Aí eu fiz um texto tentando comparar mais ou menos o seguinte, como dizem que, por exemplo, Tarcísio de Queiroz plagiou o Maupassant, né? Como se Shakespeare tivesse plagiado várias pessoas e por aí vai. Aí eu comecei a questionar o seguinte, falei assim, poxa vida, se o Maupassant pode ser plagiado por um Essa, por que eu tenho que ser plagiado pelo Josi Clay? Aí eu tentei responder essa pergunta, aí eu fui nos anos 80, nos anos 90, aí eu falei assim, olha, a década perdida está sendo paga agora, é por isso que a gente reeditou Léo Jaime, é por isso que a gente reeditou o Luiz Caldas, né? E é como se o Josi Clay fizesse parte dessa crise também, né? Então hoje em dia eu mereço um Josi Clay. Um escritor da geração 00 merece o Josi Clay como plagiador. Sim. Mas depois eu homenageio, que é praticamente o único homem que compreendeu meu talento, né? O Josi Clay. Engraçado que ele é o Josi Clay on the road, mas mora em Manaus. Mora em Manaus. Deveria ser o quê? On the Rive? Não sei. Saudade de Manaus. Vamos ver se esse ano eu apresento o Cassi lá em Manaus, é provável. E eu convido o Josi Clay. E vamos ver se ele se interessa em remontar Cássio também, com o jeito dele. Mas para ficar mais legal. Maravilha. E você, qual é o seu blog atual? O meu atual é o classificadosdailha.blogspot.com. Classificados da Ilha, você se refere à Ilha de Vitória? Sempre, né? Suas histórias se passam em Vitória. Interessante isso. O meu romance agora, Porto Morto, é um romance no ar na Ilha de Vitória. E sempre com um porto como fundo. Tudo tem um porto. Você pode ver que no Cássio ele tem um porto, e tem a ilha, até porque eu preciso de uma ilha, né? Sempre tem a ilha com os exteriores, e tem o romance é assim, se você tirar a historinha que tem nele, né, de busca, de procura, etc, de detetive, essas coisas, no fundo é um livro sobre o sentimento portuário, que é aquele do que você faz também, né? É um barco entrando no cais, parece? Bacana. Texto Cássio, tantas frases. Pensei em fechar esse nosso bate-papo com uma frase de Cássio. São tantas frases que eu não provei. Uma que eu adoro diz assim: use a sua liberdade, ilumine o que tu quiser. E a sua, inclusive. Essa é minha? Eu acho que é, não? Mas pirateada de alguma coisa sua. Um texto interessante diz assim: o dente e o presidiário, eles podem aprisionar o meu corpo, mas a minha alma não. Mas a minha alma não. Eles podem aprisionar o meu corpo, mas a minha alma não. Encerro aqui então esse diário com Saulo Ribeiro, dizendo que é um prazer estar sempre vivificando essa peça que está no repertório e continuará por esse Brasil afora. E reafirmo que eu acho que é autor bom, é autor vivo. Achei muito.